Bem, pessoal, vamos dar início aqui a mais um encontro. Hoje, Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Então, o Teorema de Tales. O que ele diz? Estabelece que um feixe de retas paralelas corta transversais em segmentos proporcionais. O que é isso? Se eu tenho aqui retas paralelas, um feixe delas. A reta paralela, ela está no mesmo plano e elas não se tocam, não se cruzam, né? E eu tenho aqui uma reta que eu vou chamar de transversal e aqui uma outra reta transversal. Essa reta aqui eu vou chamar de A, aqui reta B e a reta C. E a reta A, ela é paralela à reta B, que é paralela à reta C. Esse é o símbolo aí das retas paralelas, o símbolo do paralelismo. E aqui eu vou chamar uma reta R e uma reta R e uma reta S, tá? Que são as transversais. Bem, aqui esse segmento eu vou chamar de X, aqui Y. Esse aqui eu vou chamar de P e esse aqui eu vou chamar de Q. Um feixe de retas paralelas, que é o caso da reta A, da reta B e da reta C. Elas vão formar, elas vão definir em retas transversais segmentos correspondentes proporcionais. Que é isso? Esse segmento X, somente essa medida aqui, X, ela vai ser proporcional a esse segmento aqui, Y. Assim como, olha, quem é o correspondente a X na outra transversal? É o P, P, que vai ser proporcional. Quem é o correspondente ao Y na outra transversal? É o Q. Pronto, são os segmentos correspondentes que são proporcionais. Vão formar uma proporção. Olha, poderia ser assim também, Observe. Imagine aqui, X, esse X pode ser proporcional a isso aqui tudinho, Tudo isso. Esse segmento X pode ser proporcional a essa medida todinha. Quanto é essa medida todinha? É X mais Y. Então, vai ser proporcional a X mais Y. Assim como, quem é o correspondente? Quem é que vai, vamos dizer assim, fazer par aqui com esse X? É o P. Então, P vai ser proporcional. Veja, eu não peguei aqui isso todinho, que foi X mais Y, que está bem aqui, Eu tenho que pegar o correspondente a ele na outra transversal. Então, se aqui é X mais Y, esse aqui todinho vai ser, P mais Q, Vai ser isso tudo aqui, P mais Q. P mais Q. E toda vez que eu observar os segmentos correspondentes, lá no feixe de retas paralelas interceptados por duas transversais, os segmentos serão proporcionais. Vamos lá. Vamos fazer aqui algumas questões envolvendo essa teoria. Coloquei aqui no modelo do Enem. Vamos ver essa questão 1, se já trata dessas questões das retas paralelas interceptadas por uma transversal. O engenheiro da Serra precisa instalar postes em uma ladeira, no bairro Congoste. 3 fios de alta tensão, paralelos, são cortados por 2 transversais. Se os espaços entre os fios no primeiro poste são de 3 e 5 metros, e no segundo poste o espaço
superior é de 4,5 metros, qual a medida do espaço inferior ao segundo poste? Aqui ele fala, ó, tem 3 fios, e esses 3 fios de alta tensão são o quê? Paralelos. Ele tem aqui, ó, um fio, outro fio e um terceiro fio. São paralelos, certo? Cortados por 2 transversais. Essas transversais aqui são os postes. Então, vai ter um poste aqui, ó, um outro poste para cá, numa ladeira lá que ele fala, enfim. E aqui os fios em vermelho estão fixos nos 2 postes. Muito bem. Se os espaços entre os fios no primeiro poste são 3 metros e 5 metros. Então, aqui, ó, esse espaço aqui é 3 metros e esse outro espaço aqui, ó, 5 metros. E do segundo poste, o espaço superior é de 4,5 metros. Então, esse espaço superior é de 4,5 metros. Qual a medida do espaço inferior no segundo poste? Ele quer essa medida x aqui. Bom, essa é a interpretação da questão. A nível de Enem, vamos pensar assim, ele daria a figura. Ele ia dar a situação e falar conforme a figura, né? E aí eu fiz questão de não colocar nenhuma figura dessas no começo para a gente ir aprendendo a interpretar, aprendendo a analisar. Ele fala que ele vai colocar aqui esses postes. Ele fala que aqui numa ladeira e tudo mais tem uma inclinação, não é mesmo? Na ladeira, mas os postes estão na vertical aqui. Bem, tem 3 fios que são paralelos e as transversais, que são os 2 postes. Num poste, ele me dá uma medida que é de 3 metros e a outra medida que é de 5 metros. No segundo poste, ele fala que o espaço superior entre os fios é de 4,5 metros. Ele quer saber esse espaço aqui, inferior. Ó, qual a medida do espaço inferior do segundo poste? Ele fez você montar um feixe de retas paralelas interceptados por 2 transversais. O teorema de Tales fala o seguinte, que um feixe de retas paralelas interceptados por 2 transversais, ele vai determinar ali segmentos correspondentes proporcionais. Então, 3 vai ser proporcional a 5. Ó. Assim como? Quem é o correspondente a 3? Ó? É 4,5. Então, 4,5 vai ser proporcional a quem? Ó? Quem é o correspondente a 5? Ó? É o x. Coisa. Eu tratei desse primeiro poste aqui, ó, para o segundo poste. Eu fiz tudo daqui para lá, não foi mesmo? Ó, eu fiz assim, 3 para 5 e depois entrou quem? O 4,5 para x. Veja que eu não fiz invertido, eu não fiz assim, 3 para 5 e depois eu peguei e inverti aqui, ó, e fiz x para 4,5. Se eu comecei aqui com 3 aqui em cima, ó, eu começo depois o correspondente a ele aqui, ó, que é quem, ó? 4,5. 4,5. Não ia fazer sentido eu fazer assim, ó, 3 está para 5, assim como? Aí eu invertei, ia colocar, no lugar de colocar 4,5 para x, eu fazer x para 4,5. Não, se eu peguei o 3 aqui, ó, o de cima, eu pego o 4,5 também. Se aqui eu peguei o 5, ó, eu pego o x, que é o correspondente a ele. Não faz sentido eu inverter isso. Então, se eu faço uma inversão do nada, pego o 3 aqui e digo que o correspondente a ele é o x para cá, assim, aí realmente eu estou pedindo para eu errar a questão todinha, não é mesmo? Muito bem. Agora, ó, isso é uma proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu vou multiplicar, ó, 3 vezes x. Ó, 3 vezes x é 3x. É igual 5 vezes 4,5.
É 5 vezes 4,5. Então, x vai ser igual a 5 vezes 4,5. Esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, ó, 3. Aqui eu posso multiplicar e depois dividir. Mas se eu quiser também, eu posso dividir bem aqui, ó. Posso dividir logo bem aqui? Bora ver? Vai ficar assim. X é igual a 5, ó, 4,5 dividido por 3. 4,5 dividido por 3. Assim, ó, 4,5 dividido por 3. Aqui, ó, eu posso pensar direto. Poxa, 1,5. Fica muito fácil eu perceber que 4,5 dividido por 3 é 1,5. Certo? Vou fazer a divisão aqui para você, mas mentalmente eu consigo ter esse raciocínio, porque 1,5 mais 1,5 é 3. 3 mais 1,5 é 4,5. Então, é 1,5 mais 1,5 mais 1,5. 1,5 mais 1,5 é 3, mais 1,5 é 4,5. Então, 4,5 dividido por 3 vai dar quanto? Ó? 1,5. 5 vezes 1,5, ó. 7,5. Vamos lá, ó. 5 vezes 1,5. Multiplicação de número decimal, eu multiplico normalmente como se não tivesse vírgula. 5 vezes 15, ó. 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 1 é 5. 5 mais 2 é 7. Então, multiplicando normalmente, como se não tivesse vírgula, 5 vezes 15 é 7,5. Mas tem uma casa decimal aqui, ó. Então, uma casa decimal deu 7,5 metros. Nosso gabarito, letra D. Outra maneira, eu poderia multiplicar aqui 5 vezes 4,5 e depois dividir por 3. Depois você experimenta. E o 4,5 dividido por 3, professor? Como era que poderia ficar? Se eu fosse dividir, ó, 4,5 por 3, que eu lhe falei que dava 1,5, né? Na divisão de número decimal, primeiro passo, você iguala o número de casas decimais. Tem uma casa depois da vírgula? Ó, quando não aparece a vírgula, ela está aqui depois do último algarismo. Aí você completa aqui, ó, uma casa depois da vírgula. 4,5 por 3. Depois que você iguala o número de casas decimais, você divide normal, como se não tivesse vírgula. Ficou 45 por 30, que dá 1. 1 vezes 30 é 30. Para 45 é 15. 15. Aí não dá para eu dividir 15 por 30. Eu ponho 0 e uma vírgula. Ficou 150 por 30. Dá 5, ó. 30 vezes 5 é 150. Para 150, nada. Mas, como eu disse lá, o 4,5 por 3, facilmente também, a gente treinando um pouquinho, dava para perceber que era 1,5. Porque 1,5 mais 1,5 mais 1,5 vai dar exatamente esse 4,5. Bem? Aí depois fizemos esse 1,5 vezes 5, que deu 7,5. Legal? Deu para entender aí? Fala aí para mim que eu não consigo, eu perdi aqui. Sim. Beleza, top. Isso que a gente quer. Então, eu vou aproveitar agora e a gente vai falar semelhança de triângulos e depois eu volto exercitando os dois. Vamos para a semelhança de triângulos. Ocorre quando dois triângulos possuem ângulos internos iguais, resultando em lados correspondentes proporcionais. Ó, ângulos internos congruentes com as mesmas medidas, resultando em lados correspondentes proporcionais. Ih, professor, o que é isso? Eu vou lhe dizer, digo já. Olha aí, vamos pensar aqui num triângulo qualquer. E um outro triângulozinho aqui,
semelhante ao primeiro. Os ângulos aqui, esse ângulo eu vou chamar de alfa, esse outro ângulo aqui eu vou chamar de beta, e aqui eu vou chamar de teta. Aqui também, esse aqui vai ser alfa, esse aqui vai ser teta, e esse aqui vai ser beta. O que aconteceu? Nós temos os três ângulos com as mesmas medidas. Alfa, beta e teta aqui, alfa, beta e teta aqui. Esses ângulos internos são congruentes. Eles têm as mesmas medidas. Esse lado eu vou chamar de A, aqui B e aqui C. Esse outro aqui vai ser D, aqui vai ser E e aqui vai ser F. Olha, esse triângulo ABC, esse primeiro triângulo, ele é semelhante ao segundo, por quê? Porque ele tem os três ângulos com as mesmas medidas. Se isso aconteceu, esses triângulos são semelhantes. Esse é o símbolo, ó, de semelhança de triângulos. E o que é que significa isso? Significa que os lados homólogos homo, mesmo, logos, lugar. Os lados que ocupam o mesmo lugar são proporcionais. Ó, esse lado A, ele vai ser proporcional. Observe isso aqui, ó. Olha o que eu vou te mostrar. Esse lado A está em qual posição? Ele está entre esse ângulo alfa aqui e o ângulo teta. Eu vou ter que procurar lá no outro triângulo quem também está entre alfa e teta. Quem está na mesma posição, quem está no mesmo lugar. Aí eu vou procurar aqui, ó. Está aqui o alfa e está aqui o teta, olha. Alfa e teta. Quem é que está na mesma posição? Ó, quem é? Ó, é o F, ó. É o F. Lá na sua escola, talvez tenham colocado assim, o A está para o D, o B está para o E, e o C aqui está para o F. Não é bem assim. Eu tenho que procurar lá no triângulo quem é o homólogo, quem está na mesma posição. Olha, esse B, o B está entre quem? Ó? Beta e teta. Quem é lá no outro triângulo que está entre beta e teta? Está aqui o beta e está aqui o teta. Então é o D, tá vendo? Ó, D. Ou ainda, olha esse outro raciocínio. O lado B aqui, nesse triângulo, ele está oposto ao ângulo alfa. Quem é que está oposto ao ângulo alfa? Lá no outro, ó. Ó, é o D, tá vendo? Ó? É o D, tá aqui. Então, eles são proporcionais. Eles estão na mesma posição. Eles são lados homólogos. Se você percebeu, nos dois triângulos, os ângulos ordenadamente com as mesmas medidas. Os ângulos congruentes. Então, os lados correspondentes a esses ângulos aí serão o quê? Proporcionais. Olha, de resto aqui, ó, C. C está entre... Opa! C. Beta e alfa. Quem é que está entre beta e alfa? Lá no outro triângulo. Ó, aqui está o beta e aqui está o alfa. Quem é que está lá? Ó? Beta e alfa. É o E. Ó. É o E. E ainda, olha, o C não está oposto ao ângulo teta? Quem é que, então, vai ser proporcional a ele lá no outro triângulo? É aquele que também está oposto ao ângulo teta. E quem é que está oposto ao ângulo teta? Ó, é o E. Veja, o E. E tudo isso é igual a uma constante chamada razão de semelhança. Se eu fosse dividir a área, esse triângulo aqui eu vou chamar de A1. A1. E esse aqui eu vou chamar de A2. Se eu pegar a área desse triângulo
A1 e dividir pela área desse outro triângulo, que é o A2, isso é igual a K ao quadrado. É o quadrado da razão de semelhança. Então, isso é muito importante. Isso aqui é quando a gente já chega num nível legal de entendimento. A gente vai trabalhar isso hoje. A área desse triângulo dividido para a área desse triângulo é igual à divisão de dois lados homólogos, que é a razão de semelhança, mas a razão de semelhança elevado a 2, a razão de semelhança ao quadrado. Vamos lá. Vamos ver o que é isso. Questão 2. Na fortaleza de São José de Macapá, um guia observa que um mastro de bandeira de 6 metros de altura. Ele já está me falando que tem um mastro de bandeira de 6 metros de altura que projeta uma sombra de 4 metros. Então, está aqui o mastro de 6 metros de altura que projeta uma sombra de 4 metros. Então, aqui é 6 metros a altura e aqui é 4 metros. E eu vou dizer aqui, ó, que ele está com 90 graus, está fincado, esse mastro é vertical. Ele não está assim, oblíquo, inclinado. Ele está na vertical, está na reta, está no prumo, não é? Veja que forma um triângulo, considerando aqui, ó, o Sol para cá, né? E o raio solar aqui formando um ângulo alfa com o chão. No mesmo instante, a muralha projeta uma sombra de 10 metros. Então, está aqui a muralha, que está projetando uma sombra de 10 metros. Então, a muralha lá da fortaleza, vamos considerá-la vertical, aqui pegando ela bem no eixo dela vertical, está projetando uma sombra de 10 metros. No mesmo instante, não é? Veja que é no mesmo instante. Então, o ângulo que esse raio solar está formando aqui, alfa, é o mesmo aqui também, ó, alfa. O que é que está acontecendo aqui? Nós temos o poste, né? O mastro da bandeira, melhor dizendo aqui, que está projetando uma sombra de 4 metros. Aqui nós temos a muralha da fortaleza, no mesmo instante, projetando uma sombra de 10 metros. Quando ele fala que é no mesmo instante, ele está querendo dizer que esse ângulo aqui, ó, que o raio solar está formando com o solo, com o chão, com o horizonte, aqui é o mesmo também, alfa. A gente considera sendo o mesmo. Né? A altura da muralha a altura da muralha eu vou chamar de x. Pronto. Veja, facilmente a gente percebe que os triângulos são semelhantes. Porque eu tenho um ângulo, outro ângulo aqui igual, dois ângulos iguais. Mas veja só, os ângulos, a soma desse ângulo, mais esse outro ângulo, em qualquer triângulo, essa soma dá 180 graus. Aqui, ó, a mesma coisa, a soma desse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, também é 180 graus. Então, se esses dois ângulos, ó, são iguais, é porque esse terceiro é igual também, ó. Porque aqui é 90 graus e alfa. 90 graus e alfa. Se aqui é beta, aqui vai ser beta também, vai ter que ser igual. Então, se eu tenho agora os três ângulos com as mesmas medidas, é porque esses triângulos são semelhantes. E esse é o símbolo da semelhança de triângulos. Se eles são semelhantes, os lados homólogos, eles são proporcionais. Então, quem são os lados homólogos? Veja só, 6 vai ser proporcional. O 6 está oposto a alfa. Quem é que está oposto a alfa? É o x. Então, 6 é proporcional a x.
Assim como 4 4 está oposto a beta. Quem é que está oposto a beta lá no outro? Ó, é o 10. Pronto. Ah, professor, eu poderia ter feito assim. 6 está para 4. Veja, ó. 6 está para 4. Só aqui, ó. Assim como x está para 10. Sim, ia dar no mesmo. Imagine se você fizesse uma troca, uma permuta bem aqui, por exemplo. Porque eu vou multiplicar esses dois. E na multiplicação, a ordem dos fatores aí não vai alterar o produto, não é? Então, isso poderia ficar 6, aí eu vou permutar. Eu vou mudar de posição esses dois. Ó, no lugar do 4 eu vou pôr o x. E aqui no lugar do x eu vou pôr o 4 e vou manter o 10. Olha, observe que ficou aqui o mesmo. Tá vendo aqui, ó? É a mesma coisa. Então, eu posso fazer, ó, 6 está para x aqui, ó, assim como 4 está para 10. Pronto. Isso aqui foi só uma observaçãozinha, né, que pode ser feito. Eu vou continuar o caminho nosso bem aqui, ó. Aqui a gente vai fazer a multiplicação. Em toda a proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 4 vezes x, ó, é 4x. 6 vezes 10, eu vou pôr aqui, ó, 6 vezes 10. X vai ser igual. Olha, 6 vezes 10 é 60. E o 4 que multiplica, eu vou passar dividindo. X vai ser igual a 6 dividido por 4. Perdão, 60 dividido por 4 é 15. 15 metros. Nosso gabarito, letra B. Beleza? Fale aí para mim. Deu para entender isso aí? Deu. Beleza, maravilha. Top. Muito bem. Agora me responda de toda a pureza d'alma. Matemática é difícil? Você diz. Sim. Sim, né? É por isso que a gente está aqui, né? Isso mesmo. Posso ir em frente? Posso seguir? Vamos lá. Questão 3. Um barqueiro que faz a travessia para a Ilha de Santana utiliza uma rampa de acesso para reforçar a estrutura. Ele coloca um suporte vertical de 1,2 metros a uma distância de 2 metros do início da rampa. Se a rampa total atinge uma altura de 3 metros do cais, qual o comprimento horizontal total da rampa? Ih, professor, está muito confuso essa. Vamos por partes. Um barqueiro que faz a travessia para a Ilha de Santana utiliza uma rampa de acesso. Beleza. Até aí, tranquilo. Ele vai usar uma rampa. É comum aqui na nossa região, né? Tem uma rampa ali, ó. Uma rampinha aí. Ele, aqui é o cais, né? Aqui vai ser o cais e aqui é a porta do barco. Ele vai passar, ou é para cima, ou é para baixo, enfim, pelo que a gente está vendo, vai ser para cima, né? Porque, para reforçar a estrutura, ele coloca um suporte de 1,2 metros. Existe um suporte de 1,2 metros. Vou traçar bem aqui uma horizontal, e bem aqui tem um suporte de 1,2 metros. Para escorar a rampa, para a rampa não tombar, né? Não sair ali dessa reta dela. Isso aqui é 1,2 metros. Um suporte o quê?
um suporte vertical. Vertical é que tem 90 graus, está na reta, na vertical. Ele não está assim inclinado, né? Ele está na reta. Significa que ele está formando 90 graus. 90 graus é representado por um quadradinho e um ponto dentro. Então, bem aqui é 90 graus. É isso aqui, significa essa vertical aqui. Há uma distância de 2 metros do início da rampa. Então, bem aqui, ó, esse aqui é o início da rampa. E ele colocou esse suporte vertical a 2 metros do início da rampa. Se a rampa total atinge uma altura de 3 metros no cais, então ela vai ter essa altura bem aqui, ó, de 3 metros. Uma altura total de 3 metros. Então, essa altura a gente considera também vertical aqui, ó, 90 graus. Aí vem a pergunta: qual o comprimento horizontal total da rampa? Ele quer essa distância desse ponto aqui até esse, que eu vou chamar de x. Olha que linda a questão. Maravilhosa. Vou recapitular. O barqueiro que faz a travessia para a Ilha de Santana utiliza uma rampa de acesso. Para reforçar a estrutura, ele coloca um suporte vertical de 1,2 metros. Está aqui o suporte vertical, a uma distância de 2 metros de onde? Do início da rampa. Então, está aqui o início da rampa e é uma distância, ó, de 2 metros. Se a rampa total atinge uma altura de 3 metros no cais, está bem aqui uma altura, ó, total. Ele alcança uma altura de 3 metros. Qual o comprimento horizontal total da rampa? Ele quer esse comprimento todinho horizontal, ó. Ele não quer essa distância da rampa aqui. Ele quer o horizontal. Observe que tem 2 triângulos. Existe esse triângulozinho bem aqui, ó, pequeno, ó. Esse triângulozinho aqui, eu vou dizer que esse ângulo dele bem aqui, ó, ele é alfa. E aqui é 90 graus. E esse triângulo verdinho, eu vou colocar ele bem aqui. Eu vou tirar ele daqui, eu vou arrancar ele daqui, e vou colocar ele bem aqui para a gente enxergar melhor. Aqui é alfa, aqui é o 90 graus, esse é 1,2 e aqui é 2. E observe que existe aí um triângulo grande. Esse triângulo grandão aqui, ó. Todinho ele aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo aqui, ó. Ele todo eu vou trazer para cá. Triângulo grandão. Todo ele. Aqui é 3, então 3 metros. E toda essa medida, ó, desse ponto aqui até esse outro, tudinho aqui, ó, é quanto? Ó? X. X. Ó. X. Agora eu vou fazer a minha proporção. Por quê? Observe que esse ângulo alfa é o mesmo aqui. Esse ângulo alfa, ele é comum, ele é o mesmo para o triângulo pequeno e também para o triângulo grande. Ó. Aqui está. Se nós temos 2 ângulos iguais nos 2 triângulos, alfa e 90 graus, alfa e 90 graus, é porque o terceiro é igual também. Se eu tenho os 3 iguais, os triângulos são semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, os lados que ocupam a mesma posição, os lados homólogos, os lados que ocupam o mesmo lugar, são proporcionais. Então, 2
vai ser proporcional lá no outro triângulo. Veja, qual é a posição do 2? Ele está entre alfa e 90 graus. Vai ser proporcional a quem lá no outro, ó, que está entre alfa e 90 graus? Ó, x. Esse 1,2 vai ser proporcional a quem lá no outro triângulo? O 1,2 está oposto a alfa. E é que está oposto a alfa lá no outro? O 3. O 3. Observe uma coisa, ó. Eu peguei tudo desse triângulo pequeno para esse, ó. Eu fiz 2 está para x e 1,2 está para 3. Eu poderia ter feito o contrário. Poderia ter feito 3 está para 1,2 e x está para 2. Invertido. Ia ficar assim, ó. 3 está para 1,2, assim como x está para o 2. Poderia. O que é que eu não poderia fazer? Uma hora eu ia fazer assim, 2 está para x, aí 2 está para x. Do pequeno para o grande. Aí, do nada, eu ia fazer agora 3 está para 1,2. 3 está para 1. Assim está errado. Veja, eu fiz 2 está para x, está aqui. Aí, agora, podendo fazer 1,2 está para 3, não. Do nada, eu resolvi inverter. 3 está para 1,2. Bem aqui, não. Está errado. Se eu estou fazendo tudo do pequeno para o maior, eu vou fazer todo o tempo do pequeno para o maior. 2 está para x, 1,2 está para 3. Se eu quiser se eu desejar fazer do maior para o menor, eu vou fazer x está para 2 e 3 está para 1,2. O que eu não posso é uma hora fazer do menor para o maior, 2 para x. Aí, de repente, do nada, eu venho e faço do maior para o menor, 3 para 1,2. Aí não, aí eu estou pedindo mesmo para errar a questão. Pronto. Vamos lá, então. Fazendo a nossa proporção. 1,2 vezes x é 1,2x. 2 vezes 3 é 2 vezes 3. Ficou aqui o x é igual. 2 vezes 3 é 6. Dividido por 1,2. E agora, professor? Agora eu vou ter que dividir. Bora dividir bem aqui, ó. 6 dividido por 1,2. Quando não aparece a vírgula, é porque ela está bem aqui, depois do último algarismo. Primeiro passo, numa divisão com números decimais. Eu igualo o número de casas decimais. Eu tenho uma casa depois da vírgula, eu ponho aqui, ó, uma casa também. Eu igualei uma casa e uma casa. Pronto, eu igualo o número de casas decimais. Depois, eu divido normalmente, como se não tivesse vírgula. Ficou 60 dividido por 12. Bora experimentar o 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Ó. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 1 vezes 5, 5. Mais 1, 6. Para 60, nada. Então, aqui deu quanto? Ó? 5. Certo? Beleza? Professor, por que 60 por 1,2 dá 5? Porque, perdão, 6 por 1,2 dá 5. Porque dentro desses 6 cabem 5 de 1,2. 1,2 mais 1,2 mais 1,2 mais 1,2 mais 1,2. 5 de 1,2 vai dar quanto? 6. Nosso gabarito, letra B. Letra B. Legal? E aí? Tá fazendo sentido para você? Tá dando para entender isso direitinho? Fala aí para mim. Beleza. Tá muito rápido? Tá muito acelerado aí? Isso tá bom? Tá bom pra mim. Beleza, excelente. Então pronto. Vamos em frente então.
Questão 4. 3 ruas paralelas no bairro do Trem são cortadas por 2 avenidas transversais. Então, vamos lá, ó. Uma rua, segunda, terceira. São cortadas por 2 transversais. Então, uma transversal, 2 transversais. Ele disse, 3 ruas paralelas são cortadas por 2 avenidas transversais. A gente só obedece. 3 ruas paralelas, 2 avenidas transversais. Os quarteirões determinados na primeira avenida medem 100 metros e 150 metros. Então, aqui, ó, 100 metros e aqui, ó, 150 metros. Se o menor quarteirão na segunda avenida mede 120, o comprimento do maior quarteirão nessa avenida é... E agora, professor? Ó, o menor quarteirão na segunda avenida mede quanto? Ó, 120. Só que eu tenho esse espaço que eu vou chamar aqui de Y e esse espaço que eu vou chamar de X. Eu não sei quem é o maior, quem é o menor. Ele me disse o menor quarteirão na segunda avenida mede 120. Você consegue me dizer, você tem um palpite aí, se o menor é o 100 ou perdão, é o X, é o Y ou é o X? Qual é o seu palpite aí? Você arriscaria colocar aqui o 120 para obter o X ou colocaria aqui o 120? É o menor segmento. É o Y ou é o X? O Y. O Y. Excelente. Por quê? Porque como do outro lado é 100 e como os lados são, esqueci o nome, Proporcionais. proporcionais, então se 100 é o menor, então o outro lado também tem que ser menor. Excelente, maravilhoso, é isso mesmo. Meus parabéns. Matou. Tu vê, mas vê que ele deixou aqui para você descobrir, entendeu? Ó, se o menor quarteirão na segunda é 120, ele queria exatamente que você tivesse esse raciocínio. Aqui é 100 e aqui é 150. O menor vai ser proporcional, vai ser correspondente ao 100. Então, esse menor é bem aqui, o 120, ó. O comprimento do maior quarteirão nessa avenida é... Aí o maior quarteirão, a gente sabe que ele é quem? Ó? É o X. Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas determina em 2 transversais segmentos proporcionais. Então, 100 vai ser proporcional a 150. Ó. Assim como 120 vai ser proporcional ao X. Pronto. A gente vai fazer a proporção. Ó, 100 está para 150, assim como 120 está para X. E você vai fazer aqui a multiplicação cruzada, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Lá vai. 100 vezes X é 100 vezes X, que é igual a 150 vezes 120. X vai ser igual a 150 vezes 120 dividido aqui, esse 100 que multiplica, passa dividindo, ó, 100. X igual. A gente pode simplificar, ó.
esse 0 e esse 0 com esse 0 e esse 0. O que foi que sobrou? 15 vezes 12. 15 vezes 12, que é igual a fazer aqui, ó, 15 vezes 12. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 1 vezes 5 é 5, mais 1 é 6. 1 vezes o 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. E agora a gente tem que somar. 0, 6 mais 2, 8 e 1. Ó, 180 metros. Nosso gabarito, letra C. Legal, que maravilha. Deu para entender? Tranquilo, facinho isso aí, pessoal? Sim, Legal. Posso ir em frente? sim. É mais ou menos assim que o professor estava cobrando lá na sala? Está mais ou menos na linha do que ele está pedindo? Sim. Pronto. Essa semana, pode mandar para mim no privado lá, ó, professor, essa semana a gente está estudando esse assunto aqui de matemática, que eu vou tentar adaptar para a próxima aula. Veja que essa semana a gente conseguiu aí Teorema de Tales, semelhança de triângulos. Isso lá na sua escola, isso aí foi umas 3 semanas o professor falando isso, eu tenho certeza. Amanhã vai ser a equação de segundo grau. Vou falar o que for possível de equação de segundo grau. Fórmula de Bhaskara, encontrar as raízes pela propriedade da soma e do produto, montar a equação, fazer o estudo do sinal disso tudo. Vai ser muito legal amanhã. Então, essa semana vai ser muito produtiva para a gente. Aí, finalizou amanhã essa etapa, aí na quarta-feira você já entrou, professor. Essa semana aqui foi muito puxado nessa parte aqui. E a gente vai se ajudando, eu vou adaptando aqui para você ir conseguindo acompanhar melhor as aulas na escola e melhorar a sua nota. Vamos lá. Questão 5. Durante o equinócio, no monumento do Marco Zero, um turista de 1,5 metro de altura projeta uma sombra de 0,6 metros. Então, o turista ele tem 1,5 metro de altura e projeta uma sombra de 0,6 metros. Está aqui o turista e está aqui a sombra dele. O turista tem 1,80. 1,80 pode ser só 1,8. Posso colocar 1,0, 1,80 ou simplesmente 1,8. Esse zero aqui, depois da vírgula, 1,8. É a mesma coisa que 1,80, 1,800, 1,8 mil. Isso é tudo a mesma coisa, tudo igual a 1,8. Então, é melhor, para a gente não se perder nas contas, já chamar aqui isso de 1,8. 1,8. E a sombra é 0,60. Do mesmo modo, aqui eu posso colocar só, olha só, 0,6. Porque é o mesmo que 0,60, 0,600, 0,6 mil. Tudo isso é a mesma coisa que 0,6. Veja que é uma sombra. Aí a gente pensa que aqui está o Sol, projetando essa sombra aqui de 1,6 metros. Qual a altura de um obelisco próximo um obelisco próximo, cuja sombra, no mesmo horário, ele quer falar que é no mesmo instante, no mesmo momento. Então, ele vai pegar um raio aqui paralelo. Quando ele fala que esse mesmo horário, ele quer dizer, se esse raio solar está projetando um ângulo alfa aqui, ó, aqui também vai ser o mesmo, vai ser um ângulo alfa. Os raios solares chegando paralelos aqui. Pessoa na vertical, ela está em pé, projetando a sombra dela. O obelisco aqui é vertical também. Bem, esse obelisco próximo
cuja sombra, no mesmo horário, mede quanto? Ó? 4 metros. 4 metros de sombra. Ele quer saber o quê? Ó? A altura desse obelisco, que eu vou chamar de x. Pronto. Bem, você percebe que nesse triângulo tem 90 graus e alfa. Aqui também, 90 graus e alfa. Se você percebeu dois ângulos iguais, é porque o terceiro é igual também. Se eu tenho os três com as mesmas medidas, esses triângulos são semelhantes. Então, os lados que ocupam a mesma posição, os lados homólogos, são proporcionais. Ó, 1,8 vai ser proporcional lá no outro triângulo. 1,8 está oposto a alfa. Quem é no outro triângulo que está oposto a alfa também? Ó? É o x. Então, 1,8 está para x, assim como 0,6. 0,6 está entre 90 graus e alfa. Quem é que está entre 90 graus e alfa lá no outro? É o 4. 4. Pronto. Fazendo a nossa boa e velha proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 0,6 vezes x, ó, é 0,6x, que é igual. 4 vezes 1,8 é 4 vezes 1,8. X é igual. 4 vezes 1,8, vou deixar aqui. Dividido por 0,6. Olha, bem aqui, eu vou te dar uma macete, uma técnica, uma dica. Olha, tenho 4 vezes. Eu posso multiplicar isso aqui, né, tudinho, mas olha, eu vou olhar só para cá. Só para isso. Raciocina comigo bem aqui, ó. 1,8 dividido por 0,6. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 10 o numerador e também o denominador. Por quê, professor? Porque eu posso fazer isso. Se eu multiplicar numa fração ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração não se altera. Eu obtenho uma fração equivalente. E talvez essa fração equivalente me dê um cálculo melhor, mais fácil de trabalhar. Olha, se eu faço 1,8 vezes 10, caminha uma casa decimal aqui, vezes 10, ó, fica 18. A vírgula vem parar para cá, ó, que não precisa aparecer. 0,6 vezes 10, caminha uma casa com a vírgula, ó, fica 6. Ó. A vírgula vem parar para cá, ó, que não precisa aparecer. Olha, ficou 18 dividido por 6. Ó. 18 dividido por 6 é quanto? É 3. Porque 3 vezes 6 é 18. Então, essa divisão todinha, isso aqui todinho, ó, vai dar 3. Vem aqui, ó, 3. Olha como ficou facinho. X é igual 4 vezes 3, 12. 12 metros. Nosso gabarito letra B. Gostaram aí dessa técnica? Economiza. Isso ajuda a gente a não fazer muita conta. Eu vi que se eu multiplicasse por 10 o numerador e por 10 o denominador, ele ia ficar 18 por 6. Aí é mais fácil. 18 dividido por 6 é 3. Aí está. Aí ficou 3 vezes 4, 12. E aí? Tranquilo até aí? Me responda, então, de toda a pureza d'alma. Matemática é difícil? Tranquilo? Esse assunto não. Pelo menos por enquanto. Que bacana, que top. Eu lembro que
Eu acho que o mais travoso foi o último, né? Racionalização de denominadores. Aquele negócio ali foi meio travoso. Mas é isso mesmo. Vamos em frente. Olha, você vai ficar afiado em matemática, preparado em matemática. Certo? Você vai treinar, vai exercitar, vai começar a fazer cada vez mais sentido para você essa matemática. E aí, você vai começar a perceber isso lá na sala de aula. Aí, confiança aumenta, a segurança aumenta e você se destaca. Quando você começar a fazer seus concursos públicos, caso você queira, isso que eu estou falando cai. Eu só falo que cai. Eu não fico rodeando com o que não cai, com o que não serve. Eu coloco logo direto ao ponto. É o que cai nas provas. Certo? Essa matemática básica cai na maioria dos concursos públicos. Quando você estiver na idade de fazer, você vai se deparar com isso. Você vai relembrar, fazer uma revisão e vai acertar as questões. Tem concurso aí que vem 10 questões de matemática, 15 de matemática, você vai acertar todas. Enquanto outros ali que não tiveram treino, não tiveram um suporte, não vão, infelizmente, chegar tão longe. Né? E quando chegar no Enem, as 45 questões de matemática, você vai arrasar, você vai acertar mais de 40. Sua nota vai lá para cima. Isso é com o tempo. Você precisa estudar. É necessário refazer essas questões. Toda semana a gente faz uma quantidade de questões e coloca um assunto novo. Você precisa refazer isso, treinar. Quando eu mando o PDF, se possível, você imprime, dê uma olhadinha lá, treine, que você não vai se arrepender. Entendeu? Você não vai se arrepender. E aí, quando você refaz a questão, se for necessário, volta, assiste a aula, entendeu? Que está aí gravada, disponível para você. Isso é uma oportunidade de ouro, é uma oportunidade maravilhosa. Você poder refazer suas questões, você poder rever a aula, entendeu? A qualquer tempo, qualquer hora, conforme o seu ritmo. Isso tem que ser aproveitado. E você vai perceber em pouco tempo que você vai começar a entender melhor, se destacar, principalmente na sala de aula e no futuro, no Enem e nos concursos públicos. Bom, vamos em frente. Vamos aqui para a questão de número 6. No Porto de Santana, um guindaste possui 2 braços metálicos que formam triângulos semelhantes. Aqui ele já entregou. Ele já disse que os triângulos são o quê? Ó? Semelhantes. Com solo. Então, um guindaste possui 2 braços metálicos que formam triângulos semelhantes com solo. Eu vou colocar separado aqui, né? Bem, o braço menor tem 5 metros e está a uma altura de 3 metros. Então, o guindaste, vou fazer o desenho melhor aqui. Ele fala que tem um guindaste. Bora tentar fazer o guindaste. Ele tem 2 braços. Um braço menor tem 5 metros e está a uma altura de 3 metros. Então, eu vou dizer que aqui é 5 metros e a altura dele é 3 metros. E aqui eu vou dizer que é vertical. Se o braço maior atinge uma altura de 12 metros, então eu vou pôr aqui ao lado, né, bem aqui. Um braço maior que atinge uma altura de 12 metros. Qual o comprimento total do braço maior? Ele fala que forma triângulos semelhantes com o solo. Aí está aqui o solo, né? Opa. O solo.
Se o braço maior atinge uma altura de 12 metros, qual o comprimento total desse braço maior? X. Então, aqui é 90 graus, é vertical. Temos os dois triângulos que ele já falou, que são o quê? Ó? Semelhantes. Ele forma triângulos semelhantes com o solo. O braço menor tem 5 metros e está a uma altura de 3 metros. O braço maior atinge uma altura de 12 metros. Qual o comprimento do braço maior? Então, aqui eu vou chamar de alfa. E aqui também vai ser quem? Ó? Alfa. São dois triângulos semelhantes. Ah, professor, bora colocar do mesmo lado. Eu poderia ter colocado assim. Um triângulo aqui, ó. Que aqui vai ser 5 e 3. E o outro triângulo aqui. Como se, do mesmo braço aqui, puxando um outro triângulo, né? Vai ficar assim, ó. A altura é 12 e aqui é 5. Perdão, é o x que ele quer. O x. Né? Mas veja que ia dar no mesmo. Ó, posso colocar tudo daqui para lá. Ó. X. X está oposto ao 90 graus. É proporcional a 5, ó, que também está oposto ao 90 graus. 5. Assim como 12 está oposto a alfa. Quem é que está oposto a alfa lá no outro? 3. 3. Se eu tivesse pensado assim, ó, levando daqui para lá, do grande para o pequeno, 12 é proporcional. 12 é proporcional no caso, 3. Né? Assim como x está oposto a 90 graus, é proporcional a 5. Veja que é a mesma coisa. X para 5, 12 para 3. Ó. X para 5, 12 para 3. Opa, dá no mesmo. Fazendo aqui a minha proporção. Ó. 3 vezes x e 5 vezes 12. Vamos lá. 3 vezes x é 3x. E 5 vezes 12 é 5 vezes 12. X vai ser igual. 5 vezes 12, vou deixar aqui. 5 vezes 12 dividido por 3. Por 3. Eu posso multiplicar direto. 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 3 é 20. 20 metros. Nosso gabarito, letra B. Observe que a gente poderia ter feito assim também. Ó. Eu tinha aqui x é igual 5 vezes 12 sobre 3. X é igual a 5. Aí eu podia dividir bem aqui, ó. 12 dividido por 3, ó, é 4. E 4 vezes 5 é quanto? Ó? 20. 20 metros. Beleza? Poderíamos também ter trabalhado dessa maneira. Até aí, tranquilo, pessoal. A gente nem fez o nosso intervalo hoje, né? Pulamos o nosso intervalo. E aí, me conta. Deu para entender? Tá tranquilo? Estão comigo ainda? Cadê vocês? Sim, deu para entender. Legal. Maravilha. Tá facinho até agora, tá de boa. Muito bem. Vamos lá. Olha, a 8, ela é ótima. A 8 vai entrar aquela razão de semelhança ao quadrado. Olha, lembra que a gente mostrou no início, quando os triângulos são semelhantes, por exemplo, lá do A e aqui é B. O A está para B, que é igual a K. Essa área aqui, eu vou chamar para ela de A. Essa outra área aqui,
chamado de A'. Ó, a área A está para a área A', assim como K está ao quadrado. Isso é, o quadrado da razão de semelhança é a divisão entre as áreas. Isso aqui, pessoal, é o divisor de águas entre quem sabe e quem não sabe na hora H. Porque trabalhar como a gente trabalhou até agora, a maioria ali da turma vai fazer. Mas essa aqui já é mais difícil. É mais difícil até para o professor mostrar numa turma lá com 30, 40 alunos. Uma parte vai compreender, os outros vão ficar voando. E aí você tem a chance de entender agora. Olha só. Um arquiteto planeja a reforma do Parque do Forte e desenha 2 triângulos semelhantes. Ele já entregou para a gente aqui, de mão beijada, que os triângulos são semelhantes. Para representar as áreas de lazer. A área do triângulo maior é 144 metros e a do menor, 16 metros quadrados. A razão de semelhança entre os lados do maior para o menor é... Olha, tem 2 triângulos. Temos aqui um triângulo grande, a área do triângulo grande, e temos um triângulo pequeno, que ele também me deu a área do triângulo pequeno. A área do triângulo grande é 144 metros quadrados. Está aqui, ó. A área do triângulo menor é 16 metros quadrados. Eu sei que a área do maior dividido pela área do menor é igual à razão de semelhança, mais a razão de semelhança ao quadrado. Eu vou trazer esse cálculo para cá. A área do maior é 144. A área do menor é 16. E isso é igual a quem? Olha, K ao quadrado. 144 por 16, eu poderia logo me arriscar a dividir, mas não preciso. O que é que eu faço aqui? Eu coloco a raiz quadrada. Para tirar esse quadrado aqui, eu ponho a raiz quadrada no primeiro membro e a raiz quadrada no segundo membro. Quando eu coloco a raiz quadrada nos 2 membros, não altera a minha equação. Bem, aqui tem um 2 da raiz quadrada que não precisa aparecer. Eu simplifico ela aqui com esse 2. O que foi que aconteceu? Saiu K da raiz. Vou colocar mais embaixo. K. Isso aqui, lá da radiciação, se eu tenho raiz quadrada de A sobre B, isso é o mesmo que a raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B. A raiz quadrada é para o numerador e também para o denominador. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 144 dividido pela raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 144. Eu tenho que pensar num número que, multiplicado por ele mesmo, dê 144. Ó. Então, é o 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. E a raiz quadrada de 16? Eu tenho que pensar num número que, multiplicado por ele mesmo, dê 16. Então, é 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. E isso é igual a quem, ó? K. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 16 é 4.
E 12 dividido por 4 é 3. Ele quer a razão de semelhança. E a razão de semelhança, a gente acabou de constatar que é 3. Letra A, nosso gabarito. Ah, professor, eu queria ter feito a conta bem aqui. Olha o que a gente tinha. A área maior era 144, a área menor era 16 e era igual a K ao quadrado. Então, era assim. K ao quadrado é igual a 144 dividido por 16. A área do triângulo maior dividido pela área do triângulo menor é K ao quadrado. É o quadrado da razão de semelhança. Então, o que é que eu faço aqui? Ó? Coloco a raiz quadrada no primeiro membro e a raiz quadrada no segundo membro. É o meu objetivo. O alvo aqui era simplificar o 2 do índice com o 2 do expoente. Esse K, ele sai da raiz. Aqui eu poderia ter dividido, ó, 144 por 16. Você vai ver que é 9. 6 vezes 9, 54. Vão 5. 9 vezes 1 é 9. Mais 5 é 14. Aí, aqui dá 0. Deu 9. Mas na raiz quadrada. Veja que a raiz quadrada está lá. K é igual. Raiz quadrada de 9. O número que multiplicado por ele mesmo é 9. É 3. Por quê? 3 vezes 3 é quanto? 9. Então, 3, de fato, é a nossa resposta. 3, de fato, é a razão de semelhança. É isso aí. Você imaginava que a matemática poderia ser assim, tão fácil, pessoal? O que é que você diz? Tranquilo aí? Vamos lá. Fazer a 9 aqui para finalizar. Aí depois você se diverte nas outras, né? Que... Mais quanto? Até qual? Vai até a 13, ó. Aí tem um gabaritinho aqui no final. Você vai se divertir depois aí com essas outras, né? Fazer a 9, ela é bonita também. Vamos finalizar com ela, tá? Uma balsa atravessa o rio Amazonas, partindo de Macapá. Então, tem aqui o rio Amazonas, né? O desenho. Devido à correnteza, seu trajeto desvia, formando um triângulo retângulo. O que acontece? O projeto era ir bem aqui, ó, nessa vertical aqui. Queria atravessar o rio. Vamos pensar uma margem, né? Uma margem aqui, ele queria ir lá para outra margem. Queria atravessar aqui, né? Tudo bem. Devido à correnteza, seu trajeto desvia, formando um triângulo retângulo. Então, ele queria ir aqui, ó. O objetivo dele era esse. Só que a correnteza empurrou o barco para cá. Aí acabou seguindo esse trajeto aqui, ó. Ele mirava aqui reto, né? Atravessar, mas a correnteza empurrou o barco para cá, ó. Se o desvio lateral for de 300 metros, então bem aqui é o desvio lateral, ó. Foi 300 metros. Em uma travessia de 1.200 metros de hipotenusa. Veja, ele fala que formou um triângulo retângulo. O triângulo retângulo,
Ele é um triângulo que apresenta um ângulo de medida igual a 90 graus. Esse aqui eu vou chamar de A, aqui é B e aqui é C. Esse que está oposto a 90 graus é chamado de hipotenusa. Esse aqui e esse outro aqui também são os catetos. Então, lá ele me fala a respeito da hipotenusa. A hipotenusa é oposta ao 90 graus. Então, aqui, ó, ele fala que forma um triângulo retângulo. Ele mirou atravessando aqui o rio, mas a correnteza empurra ele aqui, ó, num desvio lateral de 300 metros. Em uma travessia de hipotenusa. Hipotenusa é o oposto ao 90 graus, ó, 1.200 metros. É isso que ele faz a gente montar. Muito bem. Qual seria o desvio em uma travessia de escala menor? Então, vamos pensar aqui num trecho do rio mais estreito aqui. Onde a hipotenusa fosse de 400 metros. Então, ele quer atravessar o rio, só que a hipotenusa agora é de 400 metros. Hipotenusa é o que está oposto ao 90 graus. Então, aqui é o 400 metros. E ele quer saber, ó, o desvio. É o desvio lateral. Então, x. Pronto. É isso que ele faz a gente montar. Bem, recapitulando. Ele quer atravessar o rio aqui, ó, mas a correnteza empurra o barco e ele tem um desvio lateral de 300 metros. Ele fala que é um triângulo, forma um triângulo retângulo. Se forma um triângulo retângulo, eu vou ter os catetos e a hipotenusa. A hipotenusa é oposta ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Bem, agora, qual seria esse desvio lateral? Bem aqui, ó, x, em uma travessia de escala menor, considerando um trecho menor aqui do rio, onde a hipotenusa fosse quanto? Ó, 400 metros. Pronto. É fazer aqui, ó, que 300 vai ser proporcional a x, assim como 1.200 vai ser proporcional ao 400. Tá vendo? Pronto. Vai fazer aqui agora a nossa proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Veja que as coisas se repetem. Eu vou trazer esse cálculo aqui para o lado. Ficou 1.200 vezes x. É 1.200x. 300 vezes 400 é 300 vezes 400. X vai ser igual. Deixar aqui 300 vezes 400 dividido por 1.200. X é igual. Elimino aqui, ó, 2 zeros e 2 zeros. Ficou em cima 4 vezes 300. 4 vezes 3 é 12. E mais os 2 zeros. Então, 4 vezes 300 é 1.200. 1.200 dividido por 12, ó. 12. Olha, 1.200 dividido por 12 é 100. Por quê? Porque 100 vezes 12 é 1.200. Então, o nosso gabarito aqui, letra B. Beleza?
Aí está, pessoal. A gente falou hoje para você semelhança de triângulos e o teorema de Tales. Depois refaça isso, conforme eu lhe falei, e vai estudar, você não vai se arrepender. Eu vou finalizar a aula agora, e se você tiver uma dúvida, me chama no privado, vamos conversando, e não esqueça de mandar para mim o que o professor seu lá na sua escola está estudando essa semana, para a gente começar a adaptar aqui em nossas aulas. Beijão para você e até a próxima.